Salve, salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do mano aqui do parceiraço DJ Cartoleiro. Primeiro vídeo para essa temporada 25 do Cartola FC. Muitas novidades, né? Muitas inovações para essa temporada, né? Banco de luxo, jogadores de luxo, Neymar, Memphis Depay, enfim, muitos jogadores bacanas para a gente estar escolhendo e ajudando você a pontuar nas suas respectivas ligas. Então, ó, já chega dando like, compartilhando esses vídeos que vai te ajudar bastante já nessa primeira rodada, que são as primeiras rodadas que a gente precisa ganhar aquelas cartoletas. Então, ó, foca no vídeo, preste atenção aqui no vídeo e no meu Instagram, tá? Que vai ser aqui que eu vou postar as informações aqui, por exemplo, ó, as notícias para essa temporada, as novas pontuações do game. Por exemplo, defesa de 1.0 foi para 1.3 e o desarme, que era 1.2, passou para 1.5, tá? E a novidade que tá todo mundo gostando é o reserva de luxo, isso mesmo. O Cartola agora criou o reserva de luxo. Agora conseguimos trocar o jogador com a pior pontuação na rodada em qualquer tipo de posição, seja goleiro, seja lateral, seja zagueiro, seja meio, seja atacante. Você tem que estar focado e na atividade para sua escolha no banco de reserva, reserva de luxo, valeu? Então, no decorrer desse vídeo, a gente vai montar o nosso primeiro esboço da temporada e aí você vai ver na prática como vai funcionar a escolha do banco de reserva de luxo, jogador de luxo que vai estar no banco prontinho para substituir o seu jogador que menor pontuação fizer na rodada, beleza? Ó, plano VIP 2025 continua. Eu e meu parceiro Catazinho renovamos para essa temporada novamente. Então, ó, venha fazer parte conosco para essa temporada. Clica no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Conteúdos sensacionais, dicas para Cartola FC, dicas para o Rei do Pitaco, Brasileirão Série A e Série B, Campeonatos Europeus, Libertadores, Copa Sul-Americana, Champions League, enfim, variedade de campeonatos, variedade de materiais disponíveis em um único plano, plano VIP 2025, Catazin e DJ Cartoleiro. Então, ó, link na descrição do vídeo, clica, entra, participa que você não vai se arrepender. Você vai tirar aquela onda junto com a gente, valeu? Então, ó, tamo junto, clica no link, só vem. Rapaziada, vamos aqui, ó. Esse vai ser o meu time para a rodada e meu time, perdão, esse vai ser o meu time para a temporada 2025, ó. Solta o som DJ Cartoleiro, tá? Já apaguei o Pro, já tá bonitinho, já escrevi ele em algumas ligas. Então esse vai ser o nosso time principal. Esse time aqui vai ser o que eu vou postar aqui no meu Instagram, tanto no feed como nos stories. Então você que não me segue no Instagram, não deixe de seguir o DJ Cartoleiro, @DJ Cartoleiro. Simples assim. Colocou lá, @DJ Cartoleiro, você já vai me seguir e vai ficar ligado nas informações, notícias, vídeos, né, plano de sócio, enfim. Segue o DJ para você tirar aquela onda, valeu? Então vamos lá, ó. Esse é o meu time para a temporada, solta o som DJ Cartoleiro e vamos começar a escalar o time para a primeira rodada, né? Aquelas primeiras rodadas que a gente tem que fazer din-din, fazer cartoletas para a gente não ficar penando no decorrer do Campeonato Brasileiro, no decorrer do Cartola. Então, ó, primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada é foco em valorização, foco em ganhar cartoletas, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, ó, reserva de luxo substitui o titular da posição como menor pontuação. Foi o que eu falei no início do vídeo. Durante o mercado aberto, escolha um reserva para ser o reserva de luxo. Ele poderá substituir automaticamente o titular da posição que tiver menor pontuação desde que tenha pontuação a mais, beleza? Então, ó, vou marcar entendi aqui, vamos na prática. Escalar os jogadores para você já ter uma noção de como vai ficar o primeiro esboço e como vai funcionar o reserva de luxo. Vamos começar pelo goleiro? Aqui, ó, o Cartola Pro. Para quem já é Pro, já tem aqui à disposição o mínimo de cada jogador para valorizar. Quanto que ele vai precisar
para começar a ganhar cartoleta. O Fábio, por exemplo, ó, custa 14 pratas e ele precisa de 7,56 para começar a valorizar. O Everson, por exemplo, custa 12 cartoletas e precisa de 6,48 para começar a valorizar. Então, ó, quem é pró já tem essa coluna disponível, é a coluna da valorização. Então, ó, simples, fácil, olhou, escalou. É claro que você tem que saber qual o melhor jogador, o cara que tem uma técnica avançada, o cara que joga bem, é um goleiro que muito participativo, faz boas defesas. Tudo isso envolve o pensamento do cartoleiro para estar escalando ao melhor goleiro na posição, beleza? Para essa rodada, a gente já não tem que pensar tanto assim. Por quê? Porque nós temos aí, ó, escolhemos, né, nos bons e baratos, alguns goleiros, né? E o Everton do Palmeiras foi o escolhido para o bom e barato. Deixa eu peraí. Tá aqui, ó. O Everton do Palmeiras custa 5 cartoletas, precisa de 2,70 para começar a valorizar. Então, ó, já vou deixar ele escalado para a gente. Mas temos aí, ó, o Marcão do Juventude, que custa R$2, precisa de pouquinho para valorizar. Todo mundo sabe que o Juventude jogando em casa é um time chato, um time enjoado. Grande chance aí, vai ser um jogo, tá com pinta de ser 0-0 ou 1-0 para ambos os lados, mas eu acho que o Marcão é uma opção interessante para começar a valorizar, ganhar cartoleta já nessas primeiras rodadas, tá? Então, o Marcão é uma excelente opção para a rodada. O Everton do Palmeiras também, que custa 5 cartoletas, precisa de 2,70, vai jogar em casa contra o Botafogo. Mais que eu posso estar indicando para vocês aqui, ó. O Marcos Felipe, do Bahia, né, que custa 6 cartoletas apenas, precisa de 3,24. É um jogo complicado, o Corinthians é um time chato, porém o Bahia acabou de ser campeão baiano, então vai entrar em campo já com título nas costas. Então o Marcos Felipe não deixa de ser uma boa opção, custa baratinho, né? Precisa de 3,24 para começar a valorizar. Mas quem eu posso estar indicando para vocês? O Cássio contra o Mirassol, né? O Cássio custa 8 cartoletas, não precisa de 4,32. É um jogo que o Cruzeiro tem grandes chances de segurar um primeiro SG aí na rodada número 1, né? Chance de possível SG. Então o Cássio, né, pelo duelo que tem, eu acredito que o Cássio também vai ser bem escalado aí para essa rodada, mesmo custando 8, porque tem chances de segurar um possível SG. Então aquele cara que gosta de arriscar, ó, o Cássio é uma opção interessante, beleza? Então eu acho que a princípio eu vou estar indicando apenas esses goleiros para você e a minha escolha vai ser o Everton do Palmeiras, beleza? Zagueiros. Vamos lá, ó. Zagueiros para rodada. Ó. Temos aí, ó, o Mikael do Palmeiras, que custa apenas 4 cartoletas para jogar em casa contra o Botafogo, né? Precisa de pouquinho para valorizar. 2,16, ele começa a valorização dele. Então o Mikael é uma boa opção para a rodada, beleza? Léo Ortiz do Mengão é o zagueiro camisa 10, né? A gente costuma falar, quem é flamenguista sabe que a gente fala que ele é o camisa 10 da zaga. Léo Ortiz custa 5 cartolitas, precisa de 2,70 para começar a sua valorização. Então, para jogar em casa, um jogo chato, hein? Complicado contra o Internacional. Porém, o Felipe Luiz está fazendo o Flamengo jogar direitinho, muito bem. Tem chance de um possível SG sim, né? É um jogo que talvez o Inter vença ou o Flamengo vença, ou tá com cara de 0-0 pelo potencial das duas equipes, mas eu acho que o Flamengo jogando em casa, primeira rodada Maracanã cheio, e o jogo acontecendo num sábado, eu acho que são grandes as chances do Flamengo vencer essa partida, né? E a gente pode pensar no possível SG sim, sem sombra de dúvidas. Então, Léo Ortiz aí, ó, baratinho para vocês. Quem mais eu posso estar indicando para vocês, né? O Adriano Martins, zagueiro do Juventude, né? Tem 6 cartoletas, né? Precisa de 3,24. Juventude jogando em casa é um time chato, um time enjoado. O Gemerson do Grêmio também, contra o Atlético Mineiro, né? O Grêmio também é um time chato jogando no seu campo. Mas quem eu posso estar indicando para vocês? Eu acredito que são essas as opções iniciais, né? Pensando em valorização, né? Eu indico para vocês o Léo Ortiz, foi o que eu falei, o Mikael, e tem o Abner também, zagueiro do Juventude, né?
Jogando em casa, custa 3 cartoletas apenas e precisa de 1,62 para começar a sua valorização. Então vamos lá. Eu estou pensando em escalar porque a gente tem que ficar ligado no banco de luxo, né? Então, vamos fazer o seguinte. A minha primeira opção aqui vai ser... Eu vou colocar aqui, ó, o Léo Ortiz, do Flamengo, tá? Léo Ortiz. E tem, sabe quem que eu esqueci de falar? Completamente eu esqueci de falar. Temos o Arboleda, do São Paulo, que tem um jogo muito favorável contra o Sport em casa, né? São Paulo tem grande chance aí de começar bem essa temporada contra o Sport, não desmerecendo o Sport, mas o São Paulo é um time que está mais encaixado, né? É um time que jogando no seu campo, no Morumbi, é um time difícil de ser batido. Então, grandes as chances do São Paulo vencer essa primeira rodada e até mesmo num possível SG. Então, o Arboleda é uma ótima opção para essa rodada, sim, sem sombra de dúvidas, beleza? Então, vai fazer a dupla de zaga com Léo Ortiz do Mengão. Partindo para as laterais para essa rodada. Ó, temos o Andrés Hurtado, do Bragantino, que custa 4 cartoletas, precisa de 2,16, jogando em casa. O Bragantino não está numa fase assim, aquela fase bacana, porém todo mundo sabe que jogando em casa o Bragantino é um time chato, é um time difícil de ser batido. E o Ceará é o adversário do Bragantino nesta primeira rodada. Então o Andrés pode ser uma opção interessante para a rodada, pensando numa possível valorização. O Jamerson do Vitória também é um jogador bacana, vai visitar o Juventude, tem grande chance de pontuar, mesmo jogando fora de casa. O Jamerson, bom jogador. Mas que eu posso estar indicando para vocês. Luciano Juba, do Bahia, né? Vai jogar em casa contra o Corinthians, tem muito potencial, todo mundo já conhece, né? Da temporada passada. Um jogador que pontua, dá assistência, faz gol, participa de marcações. Então, o Luciano Juba é uma opção interessante também. Juninho Capixaba, que foi a nossa escolha nos bons e baratos, custa 5 cartoletinhas, né? Precisa de pouquinho, então vai estar aqui a nossa primeira opção para esta rodada, beleza? Temos aí o Everton, o Enzo Dias de São Paulo também, custando 7 cartoletas apenas. Temos o Mike do Palmeiras, também como uma boa opção para a rodada. E temos o Wesley, que está jogando muita bola. O Wesley, craque demais, né? Que pena que muitos times lá de fora, Barcelona, Real Madrid, estão numa briga para levar o garoto. Realmente está numa fase excepcional. Está um pouquinho caro, mas pelo potencial, pela participação em jogo, né? É um jogador que está muito participativo, marca, desarma, faz gol, dá assistência, está jogando demais, está muito em alta. Então, a gente vale a pena arriscar no Wesley nesta primeira rodada contra o Inter em casa. Então, o Wesley vai ser a minha primeira opção. Eu não queria dobrar o Flamengo, né? Porque eu tô indo com o Léo Ortiz aqui, né? Então, talvez eu tire o Léo Ortiz para não ter que dobrar já na primeira rodada. A gente tem que pensar em valorização, mas essa dobra não é ruim não, né? São dois jogadores que são jogadores técnicos que pontuam. O Léo Ortiz, por exemplo, é um jogador muito bom em bola aérea e o Wesley é um jogador muito participativo no ataque e na defesa também. Então, são jogadores que pontuam, né, com a bola e sem a bola. Vamos lá. Já escolhi aqui, peraí. Isso, já fechei aqui nossa parte defensiva, nosso meio de campo. Temos aqui Emiliano Martinez do Palmeiras, custa baratinho, R$ 4, precisa de dois e pouquinho para valorizar. Temos o Gabriel Bom Tempo do Santos também, ó, custa três cartoletinhas. Temos aqui o Lucas Moura do São Paulo, com certeza vai estar entre os mais escalados. Foi inclusive o jogador escolhido dos bons e baratos. Já vou botar ele aqui no meu time, não tem como deixar o Lucas Moura de fora, a não ser que a gente faça uma estratégia e coloque ele no banco de luxo. Mas eu acho que eu vou utilizar o banco de luxo, eu vou utilizar o banco de luxo lá no ataque, que é a posição do campo que tem mais chances de a gente fazer gol, dar assistência. É a posição que você consegue dar uma assistência, atacante faz gol, dá assistência.
Os atacantes participam demais, principalmente naquela parte ofensiva do seu time defensiva do seu time adversário. Então eu acho que o Lucas Moura, vou manter ele no meu time, porém o banco de reserva eu vou utilizar lá no ataque, né? Que temos boas opções para esse início de rodada. Então tá aqui, ó, Lucas Moura, já falei para vocês. Temos o Jadson também, que é um jogador que tem potencial, vira e mexe, faz um golzinho, participa demais, dá assistência, chuta bastante para gol, vai jogar em casa, né? 6 cartoletas apenas, uma opção interessante para a rodada. O Jean Lucas do Bahia também, gosto demais desse jogador, né? Custa baratinho para essa rodada, pode ser uma boa opção. Baralhas também, que está tendo uma temporada incrível, né? O Baralhas do Vitória. Então ele custa 6 cartoletas, pode ser sim uma opção interessante para o meio de campo. Temos aí o John do Bragantino também, gosto muito desse jogador, tem muito potencial, principalmente jogando em casa contra o Ceará. Inclusive vou marcar ele aqui no meio de campo, John, né? Precisa de 3 e pouquinho para valorizar, tem potencial, então a gente tem que botar jogadores com muito potencial já nessa primeira rodada. Mas quem eu posso estar indicando para vocês? O Wellington Rato talvez seja uma opção interessante para a rodada. E o Matheus Henrique também, gosto demais desse jogador, né? Apesar de estar custando 11 cartoletas, é um jogador que participa demais, tanto defensivamente como ofensivamente, faz gol, dá assistência, é muito participativo o Matheus Henrique. Se você olhar aqui, ó, no site de estatística, no SofaScore, que me ajuda bastante a escalar, você vai ver o, 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 as estatísticas desse jogador. Quer ver? Ó? Deixa eu voltar aqui para você dar uma olhadinha. Vou clicar aqui no Cruzeiro. Ó. Já de cara vai te mostrar aqui o top 5, os melhores jogadores que pontuam, né? Que participam em gol, que faz gol, que são jogadores que pontuam bem dentro dos 90 minutos. Matheus Pereira, Dudu, Marquinhos, Gabriel Barbosa, está aqui, ó. Matheus Henrique, jogador que tem muito potencial. Se você clicar nele aqui, você vai ver o mapa de calor dele aqui, ó. Olha como ele é muito participativo em campo. Ele está praticamente no campo inteiro, muito participativo, tanto na defesa como no ataque, ó. Tem gol, já fez um gol já. Então gosto muito desse jogador e vai enfrentar o Mirassol, né, gente? O Mirassol veio agora da Série B, claro, respeitando a equipe do Mirassol, mas o Cruzeiro teve tempo o suficiente para estar treinando aí, né? Depois que foi eliminado do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro só ficou treinando. Teve um jogo amistoso contra o Bragantino, venceu com gol de Gabigol. O Gabigol também fez gol nesse duelo. Então, eu acho que o Matheus Henrique, para essa rodada contra o Mirassol, é uma opção muito interessante. Então, já vou marcar ele aqui nesse meio de campo para a primeira rodada do Brasileirão. Então, tá aqui, ó. John, Matheus Henrique e Léo Moura, o nosso trio para essa primeira rodada do Brasileirão. Partindo para o ataque. Agora que são elas, hein? Agora que são elas. Temos o Guilherme dos Santos, muito potencial, né? Jogando fora de casa, vai enfrentar o Vasco em São Januário. O Guilherme. Estou com um som danado. O Guilherme tem muito potencial para essa rodada. O Janderson do Vitória também, mesmo jogando fora de casa, um jogador que tem muito potencial para essa rodada. Temos o Batalha também do Juventude, também, jogador interessante, custa baratinho. O Eric Pulga do Bahia. Temos boas opções para o ataque já para essa primeira rodada do Brasileirão. Temos o Plata do Flamengo também, vira e mexe, apronta lá na frente. Pedro Raul, que está numa fase muito boa, né? Se não me engano, ele em 5 jogos fez 4 gols. Deixa eu ver se consigo ver alguma coisa aqui do Ceará com relação ao Pedro Raul. Pera aí, ó. Ceará. Aqui, ó. Tem que botar aqui o nome dele aqui. Pedro Raul. Pedro Raul. Aqui, ó. Pedro Raul do Ceará. Ó. Aqui, ó. Tem um gol já. Mas que não tá aparecendo os gols dele. Porque ele já tem bastante gols.
o Pedro Raul no Ceará. Então vamos lá. Pedro Raul, boa opção para o ataque. O Michael do Flamengo também é boa opção para o ataque. Está custando até que não está tão caro não, o Michael. Temos o Gabigol, o Wanderson também do Cruzeiro, boa opção para a rodada. Temos o Isidro Pita também, o Luiz Araújo. Temos uma opção, um leque de opções para o ataque, né? Jogadores que têm muito potencial. O Isidro Pita tem potencial. O Luiz Araújo também é jogador, principalmente chutes de longa distância, né? O Luiz Araújo vem acertando bastante o gol adversário, né? E os goleiros têm tido bastante trabalho com o Luiz Araújo no seu tiro a longa distância. Canóbio, né? Vai visitar o Fortaleza e pode aprontar lá visitando o Fortaleza do Canóbio também, né? O Lúcio Rodrigues também, do Bahia, boa opção para a rodada. Temos Luciano. Aqui já complicou, aqui está muito caro os jogadores. Temos o Estevão também, temos o Verratti, mas está muito caro, eu não quero colocar nenhum jogador que custa absurdamente não. Então vamos lá, que temos jogadores baratinhos com muito potencial, né? Que é o caso do Caleri, inclusive já vai estar no meu time, tá? O Caleri, é o caso do Luiz Araújo, jogando em casa, vou botar ele aqui sim, o Luiz Araújo, né? E Pedro Raul também boa opção. Temos o Batalha, mas vou botar, sabe quem? Vou botar o Guilherme. Guilherme dos Santos, né? Fora de casa contra o Vasco. Tem muito potencial para esta rodada. Meu goleiro, perdão, meu técnico para essa rodada, eu vou colocar o técnico do São Paulo, Luiz Ubeldia, né? Custa 7 cartoletinhas aí, ó, 3,78, e vai ser nele que eu vou estar escalando para essa rodada do Zubeldia. Beleza? Agora vamos fazer a nossa escalação do banco de reserva e automaticamente acionar o nosso reserva de luxo. Beleza? Para o gol, vou colocar o Marcão do Juventude para o gol. Nas laterais, temos os gêmeos, temos o Andrés Hurtado, o Luciano Juba, pode ser uma opção interessante. O Everton do Juventude pode ser uma opção interessante também, né? Para essa rodada, eu vou colocar o Andrés, pelo menos por enquanto, na lateral. Nosso zagueiro, temos o Abner do Juventude, né? Boa opção para a rodada. O Mikael do Palmeiras também, ó. O Mikael do Palmeiras, o Palmeiras jogando em casa, time chato, pode pintar um SG nesse jogo contra o Botafogo. Vou botar o Mikael aqui no banco de reservas, reserva de luxo, né? Nosso meio de campo, que eu posso estar colocando aqui, ó. Temos o Marco Antônio, temos o Gabriel, temos o Lucas Mugni, também do Ceará, que vira e mexe apronta e faz uns golzinhos. Matheus Rosseto, Chico Kim, Emiliano Martim. Vou colocar o Gabriel Bom Tempo, do Santos. Deixa eu ver aqui, prova a escalação do Santos. Só para eu ter uma noçãozinha aqui. Aqui, ó, Santos. Ó, o Gabriel Bom Tempo tá aqui, ó. Neymar tá como titular, Soteldo é dúvida. E o meu atacante de luxo, quem eu vou colocar aqui no ataque? Ué, mas espera aí, fiz besteira. O Gabigol custa 8, né? Foi por isso. Por isso que o Gabigol não entrou aqui. Espera aí, eu escalei errado. E o Paulinho, eu quero botar o Gabigol no meu banco de reserva. Pelo menos por enquanto. Quero colocar o... pode ser o Pedro Raul, jogando fora de casa. Tem o Michael também. Tem o Wanderson. Posso botar o Wanderson aqui. Certo? Eu tô meio enferrujado. A gente fica parado no cartola. Aí acontece isso. Aqui, cadê o Gabi? Aqui é o Gabi, ó. O Gabi.
Aí o nosso time aí, ó. Aí eu vou acionar aqui agora o nosso banco de reserva de luxo, que vai ser o Gabigol. Você tem que flexionar aqui, ó, e vai aparecer essa setinha. Você vai aqui, ó, e Gabriel, vai ser o nosso reserva de luxo. Como que ele vai ativar aqui? Como ele vai funcionar? Luiz Araújo, Wanderson e Caleri. Qualquer um desses três aqui que fizer a menor pontuação, automaticamente o Gabigol vai fazer a substituição do jogador que fizer a menor pontuação no ataque, beleza? Pode ser o Luiz Araújo, pode ser o Wanderson, pode ser o Caleri. Ó. Caleri, chances de gol jogando em casa contra o Sport, né? Primeira rodada. Wanderson contra o Mirassol, também tem chance de gol. E o Gabigol também. Inclusive, o nosso capitão vai ser o Wanderson, porque eu vou dar pelo menos por enquanto eu vou dar uma ousada, porque se o Wanderson, que a minha intenção é o quê? É torcer para que o Gabigol arrebente, meta gol, dê assistência, faça gol de pênalti, porque aí ele vai pontuar mais do que o Wanderson, espero eu, né? Então, automaticamente, ele vai substituir o Wanderson, um outro jogador qualquer que pontue a menos. Então, pelo menos por enquanto, vai ficar assim. Gabigol aqui no banco de reserva sendo o nosso jogador de luxo, né? E o nosso capitão vai ser o Wanderson, beleza? Nosso time ficou assim, ó. O Everton no gol, Juninho Capixaba, o Wesley, Léo Ortiz e Arboleda. Lucas Moura, John, Matheus Henrique, Caleri, Luiz Araújo, Ih, rapaz, quase que não sai. O Wanderson do Cruzeiro como nosso capitão e o Gabigol lá no banco de reserva sendo nosso jogador de luxo, beleza? Então tá aí nosso primeiro time esboçado para vocês. Já deixa o like, compartilha os nossos vídeos, tá? Lembrando que eu vou atualizar esse vídeo na quinta ou na sexta-feira. Vou fazer a atualização final e vou disponibilizar para vocês no meu canal do YouTube, beleza, meus amigos? Ó, e continue aqui ligadinho no meu Instagram, que vai ser aqui que eu vou atualizar todos os meus times, ó. Vídeo no YouTube vai ser apenas do meu time principal. Time valorização eu não vou postar no YouTube. Vou postar só aqui no meu canal do Instagram, beleza? Então, no Instagram você vai ter o meu time principal e o meu time valorização. E no canal do YouTube é apenas o time principal, beleza? Então, ó, fiquem atentos que as postagens serão realizadas tanto nos stories como no feed, valeu? E não deixe de fazer parte do nosso Plano VIP 2025 Catazinhos de Cartoleiro. Link na descrição desse vídeo. Valeu, rapaziada? Tamo junto. Forte abraço. Boa sorte nessa primeira rodada. Espero que a gente fortaleça nas cartoletas. Valeu? Tamo junto. Valeu.